Gabriel Boric, presidente do Chile, passa por um período de grande instabilidade e mais uma vez não consegue aprovar uma reforma que ele considera super importante para o país, que é a reforma tributária. Por que isso está acontecendo no Chile e outras questões econômicas do país, que é o maior IDH da América do Sul. Notícias importantes também relacionadas a uma aliança militar, principalmente marítima, feita por Japão, Estados Unidos e Índia, que pretende brecar o avanço chinês no mar da China Meridional e também na porção do Oceano Índico. E enquanto isso, a Estados Unidos, a partir da Janet Yellen, que é a grande liderança do Tesouro ali americano, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, garante que os americanos podem dar um calote na dívida pública, já que já atingiram o teto e isso representa substanciais cortes e problemas para a economia americana, inclusive podendo ocasionar uma crise econômica mundial. Vamos discutir um pouco mais sobre isso. Celso Amorim alega que a Venezuela prometeu pagar a dívida que tem com o Brasil. Vamos discutir exatamente como que isso vai ser feito. E o Zelensky pretende mudar o nome da Rússia para Moscóvia. Inclusive a Rússia já respondeu, chamando a Ucrânia de Reino dos Porcos e associando novamente a nazistas, né? Que a gente sabe. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você queira contribuir financeiramente aqui para o canal, seja membro, pessoal, que isso ajuda bastante, ou faça uma contribuição via chave Pix também, sensacional. E claro, curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira pelo preço mais acessível, galera. Vocês não têm noção de como é baratinho. Link na descrição, tá? Menos 70 centavos por dia. Você vai ter o conteúdo completo de geografia, com mais de 1.500 exercícios. Você tem todos gabarito comentado, tá? Contato comigo ali direto, professor, para tirar dúvidas tanto da plataforma quanto fora. Acho que é legal para vocês se manterem atualizados e, claro, para o seu concurso, para o seu vestibular. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. O Gabriel Boric, ele foi eleito presidente do Chile e é um cara que veio de movimento ali, né, de movimento de líder estudantil e tal. E eu diria que quando ele começou o governo dele, ele tinha uma postura bem mais à esquerda e cada vez mais ele vem tentando se aproximar de uma social-democracia, de uma centro-esquerda. Inclusive, claro, gerando críticas dos movimentos mais à esquerda, dos partidos comunistas, que apoiaram o seu governo ali inicialmente. O Gabriel Boric, ele vem tentando uma série de coisas, eu diria que todas estão dando consequentemente erradas aí. Por exemplo, ele foi uma das grandes... Lógico que não foi só ele, né? Esse processo começou até com o Sebastián Piñera, ex-presidente do Chile, que tinha um caráter mais liberal. Mas a questão de uma nova Constituição. Uma Constituição mais social-democrata, mais intervencionista e tal. O Gabriel Boric, por exemplo, ele com as lideranças constitucionais, ele até propôs a questão de criar no Chile um Estado plurinacional, onde cada uma das comunidades indígenas teria certa autonomia frente ao poder federal, acabaria, pessoal, com a figura do Senado e a instalação de câmaras locais, uma Constituição que daria muito mais direitos sociais, só que, claro, exigiria gastos muito maiores também do Estado. Pois bem, essa Constituição foi negada pela população e agora está se convocando uma nova constituinte com a participação dos setores políticos que já atuam no Chile e, claro, tende a ser menos liberal do que a Constituição do Chile, mas não tão intervencionista como a proposta inicialmente. Primeira derrota. A segunda derrota está acerca de uma reforma tributária que ele propôs e foi derrotado por 73 a 71% dos votantes. E quando eu falo derrotado, é no sentido que nem foi para votação, porque, geralmente, ele é aprovado, aí, vamos discutir agora ponto por ponto, né? Por quê? Dentro dessa reforma tributária, estava, dentre outras questões, tá? A sobretaxa de grandes fortunas e impostos sobre a mineração no país. Só que isso, segundo parte dos legisladores, afastaria os investimentos estrangeiros do Chile e atingiria a economia num dos principais setores do país, que é o setor da mineração. Poxa, vamos sobretaxar uma coisa, que é o que mais gera valor. Quem é mais de esquerda, claro, defende que isso arrecadaria dinheiro para que o Chile conseguisse fazer mais programas sociais. Como, por exemplo, segundo o Boric, tá? Isso aumentaria em 3,5% aproximadamente do PIB nos próximos 4 anos e faria que só no que a questão da aposentadoria aumentasse em 25% os recursos. E a gente sabe, pessoal, que o esquema da aposentadoria no Chile é muito ruim, principalmente para a população mais pobre. Grande parte dos aposentados mais pobres tem que sobreviver com menos de um salário mínimo no país, numa condição, claro, muito ruim.
Só que daí quem critica fala que, na verdade, isso é uma estimativa se o Chile continuasse arrecadando como hoje, mas com essa sobretaxa teria uma fuga de capitais e esses 3,5% do PIB não existiriam. Fato é que não foi aprovado e ele vai ter que negociar novamente para aprovação de uma nova reforma. Só que ao mesmo tempo o Chile está atravessando uma crise de segurança pública no país. E isso desde 2021, tá? E aí, claro, pessoal, o Boric leva muito em consideração os problemas da Covid, ele culpa a Covid pelo problema. Mas a gente tem dados como, por exemplo, 44% aumento das ocorrências policiais, 63% aumento de roubos e 33% nos casos de homicídio, tá? Então, assim, são dados preocupantes para a segurança pública no país e, ó, ele é o presidente, ele está sendo colocado como responsável. E para piorar ainda mais a situação, o Chile, a gente sabe, tem clima mediterrâneo, muito quente e seco no período de verão, e teve que conviver, pessoal, com grandes queimadas e incêndios florestais. Se isso é um ponto negativo, claro, aspecto social, tal, e econômico, e para a vida das pessoas, eu diria que, politicamente, talvez seja um desafogo do Boric, porque ele conseguiu, segundo a própria população, agir de maneira adequada, criar programas de habitação e lidar com a questão dos incêndios de maneira melhor. A economia do Chile, ela vem retomando um pouquinho o seu progresso e graças a essa boa atuação do Estado na questão dos incêndios, a popularidade dele aumentou um pouquinho. Só que, de novo, né, não o suficiente para ele aprovar a reforma tributária. Ou seja, o Chile é um país que está travado, o Boric, embora tenha aumentado a popularidade, muito pouco ainda, né, para o que se esperava, e a esquerda vem sendo contestada no país. Será que ele vai conseguir, galera? Deixa aí nos comentários. A Índia anunciou recentemente, numa visita que os Estados Unidos fez ao seu território, que pretende conter o avanço chinês, primeiramente no mar da China Meridional, na verdade, nem tem muita relação com a Índia, é isso, mas depois com uma possível expansão para o Oceano Índico. Aqui, vamos deixar bem claro, tá? Os BRICS, eles são uma aliança econômica e, galera, que vem se fortalecendo desde os anos 2000. Isso é fato. Só que não há convergência política e geopolítica em todos os pontos entre os países que fazem parte. Por exemplo, ontem eu fiz um vídeo aqui colocando para vocês que o acordo histórico entre Irã e Arábia Saudita era ruim para os Estados Unidos, claro, era ruim também para Israel, porque são dois países que vão se voltar contra o Estado dos judeus, né, Israel, mas também era ruim para a Rússia, porque isso seria uma perda de hegemonia. Sempre quem dividiu o Oriente Médio foi Estados Unidos e Rússia. A China passando a interferir, isso mostra novos atores ali, fazendo trocas de alianças econômicas e tal. E isso é ruim para a Rússia também, porque ela perde a área de influência. Teve gente que veio aqui, como assim? Isso não é ruim para a Rússia, tá? Pode comentar, tá? Mas calma. Por quê? Não é, a China e a Rússia não têm grande convergência geopolítica. No momento até tem, porque tem um inimigo comum que é o Ocidente. Mas historicamente, por exemplo, eles têm rivalidades, disputas em territórios fronteiriços. Nesse momento, é o menor número de militares da história que está entre fronteira entre Rússia e China, porque sabe que não vai acontecer nada, possivelmente, nesse momento, em que tem um inimigo comum maior, que é os Estados Unidos. Mas na história, a fronteira sempre foi muito bem vistoriada. Que nem eu falei para vocês, a Ásia Central é uma região de disputa histórica entre chineses e russos. Eles não são tão parceiros geopolíticos, são nesse momento. Mas existem grandes rivalidades. A Índia e a China é a mesma coisa, galera. A Índia e a China têm disputas, por exemplo, na região próxima do Tibete chinês, né, e próximo da Caxemira ali, da Índia. Uma disputa de território de uma área que equivale quase ao estado do Rio de Janeiro. Percebe? Não é qualquer coisinha. Constantemente militares se atacam e tal. Então a Índia, ela promete fazer o que eles chamam de a Marinha de 1000 embarcações, unindo a Marinha Americana, a Marinha Japonesa e a Marinha Indiana, para possivelmente, quando a China conseguir se consolidar no mar da China Meridional e quiser expandir os seus arroubos militares para a região mais próxima do Índico, conter esse avanço. Vale lembrar que a Índia faz parte do Quad, é uma aliança militar entre Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália. Eu diria que assim, até militarmente nesse momento, com a Rússia não, tá? A Índia não se indispõe com a Rússia. Mas entre China e Estados Unidos, militarmente, os indianos, eles são muito mais próximos dos americanos do que dos chineses. Você se engana se você acha que a China tem essa hegemonia, vai em relação aos BRICS, do ponto de vista geopolítico. Isso não é verdade, tá bom? Outro ponto importante está relacionado a um possível colapso econômico da economia americana, e isso feito, essa denúncia, pela própria secretária do Tesouro dos Estados Unidos, que é a Janet Yellen, tá?
Por que isso acontece? Os americanos, eles atingiram o teto da sua dívida, que é de 31,4 trilhões de dólares, foi em janeiro desse ano, tá? E aí, toda vez que atinge esse teto, o Congresso, né, tanto a Câmara como o Senado, tem que aprovar um aumento desse teto, para que você consiga continuar pagando os títulos de dívida pública e consiga continuar fazendo os investimentos aí que todo governo tem que fazer. Pois bem, só que nesse momento, a gente tem na Câmara o Kevin McCarthy, né, que é um cara, pessoal, republicano, e que ele tem como tradição a adoção de medidas de austeridade, de controle de gastos públicos. E segundo McCarthy, não faz sentido os americanos continuarem expandindo seus gastos se há um aumento ou uma quebra do teto da dívida pública. E, inclusive, a proposta que o Biden mandou para o próximo ano é uma proposta, segundo ele, irreal, porque aumenta ainda mais os gastos públicos. Se fosse num contexto de Covid, de desemprego, etc., pô, beleza, é uma situação emergencial. Só que esse novo aumento dos gastos públicos vai fazer com que os americanos atinjam o teto, aumenta gasto, aumenta o teto, tal. E aí a Câmara está tentando condicionar esse aumento do teto a uma promessa de redução dos gastos públicos, só que o Biden, pelo contrário, promete aumentar os gastos públicos para o próximo ano. E claro, né, pessoal, não dá para esquecer que vai ser ano eleitoral. Um republicano como presidente da Câmara não quer que aumente os gastos públicos, porque isso vai fazer com que tenha menos programas sociais, queda de popularidade. E o Biden está desesperado para aumentar os gastos públicos, de maneira até mesmo populista, porque sabe que o próximo ano também é ano eleitoral nos Estados Unidos e ele quer a sua reeleição, ou pelo menos de algum democrata que continue no poder. Só que essa briga, por enquanto, né, a secretária do Tesouro, ela conseguiu dar uma folguinha. Ela fez algumas medidas ali, como, por exemplo, reduziu, né, suspendeu as contribuições do fundo de pensão, assistência sanitária de trabalhadores. É a manobra que ela está dando para fazer com que não rompa mais o teto, porque seria anticonstitucional isso, mas que os Estados Unidos continue conseguindo sobreviver. Só que essa margem, ela só vai durar até maio ou, no máximo, até junho. Então, vai precisar de uma negociação super importante para que os Estados Unidos consiga dar conta de continuar tendo seus gastos públicos. Qual é a questão? Quem será que vai ganhar essa briga? O Biden, aumentando gastos e convencendo a Câmara a votar pelo aumento dos gastos, ou McCarthy? A questão é, se até maio ou até junho não conseguir superar isso, a tendência é que os Estados Unidos consiga honrar os seus compromissos. E aí vai ficar mais caro, porque os Estados Unidos vai perder credibilidade para receber dinheiro. Ou seja, vai ter que aumentar os juros. Se você aumenta os juros nos Estados Unidos, isso causa uma queda das ações, da economia real. Isso pode fazer com que empresas tenham dificuldades de pagamento, até porque grandes empresas estão endividadas aí. Se aumenta os juros, a dívida da empresa também sobe. Aí pode gerar falência, pode gerar desemprego, fora que o mundo também fica de olho nos juros americanos. Se os juros americanos sobem, o mundo coloca mais dinheiro nos Estados Unidos, porque considera que os americanos, e em última instância assim, né, os caras podem imprimir dinheiro à vontade, eles são a moeda mundial. Então entre aspas, por enquanto pelo menos, a economia mais segura do mundo, o dólar é a moeda mundial. Então se os americanos aumentam os juros, o que acontece com o dinheiro dos países emergentes? Vai tudo para lá. Então tende a ter aumento do preço do dólar, dentre outras consequências negativas para o mercado de ações, de fundos imobiliários, os REITs americanos, né? Então tende a desencadear uma questão bem complicada para os americanos. Lembrando que eles tiveram a falência de um banco super importante recentemente. Ou seja, a economia norte-americana está num momento bastante difícil. E esse processo de competição, aumento dos gastos, financiamento da Ucrânia, tal, pode complicar a situação dos Estados Unidos. Minha opinião, eu vejo isso como a derrocada do Império Americano? Não, ainda não. Mas, né, todo império teve ascensão em queda. Não acho que vai ser nesse momento. Mas é um passinho a mais que os Estados Unidos está dando em relação à perda da sua hegemonia total como liderança geopolítica e econômica mundial e o deslocamento desse eixo para o Pacífico, para a Ásia. Tá lento, mas é um processo que tende a acontecer no futuro próximo. Chanceler, na verdade não chanceler, né? Mas um conselheiro da chancelaria brasileira, que é o Celso Amorim, fez a viagem à Venezuela, como eu contei para vocês ontem. E aí, dentre outras questões, está se discutindo a Venezuela voltar a fazer parte do Mercosul, falei para vocês, deixar de ficar suspensa, tá? E também uma reunião que a Venezuela vai vir para o Brasil discutir a questão dos Yanomamis, que vivem tanto em território brasileiro quanto venezuelano, e inclusive muitos relatos indicam que até em piores condições no território da Venezuela.
Só que o Celso Amorim deu declarações que animaram inclusive o BNDES. Falou que a Venezuela, na reunião, se mostrou disposta a pagar a dívida que contraiu com o Brasil. Essa dívida da Venezuela supera os 3 bilhões de reais. Lembrando que o Brasil, das obras do BNDES, financiou duas importantes, né? A Usina Siderúrgica Nacional Venezuelana e a linha 2 do metrô de Los Teques, tá? E aí a Venezuela prometeu que vai pagar essa dívida. E aí isso animou o BNDES, que eu falei, né? Pô, legal, vamos receber o dinheiro. Só que o Celso Amorim falou que não ficou tratando de detalhes técnicos. Quando que vai pagar, quanto que vai pagar, se vai realmente pagar, em qual data, tal. Só disse que ouviu do Nicolás Maduro, que ele sabe que deve e que ele vai pagar, nem que seja parcelado isso. Talvez seja uma medida de reciprocidade ao apoio brasileiro à volta da Venezuela do Mercosul. E lembrando também, pessoal, que o Maduro, falei para vocês, está tentando um pouco melhorar a sua imagem frente à comunidade internacional e até vem conseguindo isso aos poucos. A Chevron americana voltou a negociar com o governo venezuelano. A oposição venezuelana, por exemplo, hoje reconhece o Nicolás Maduro como presidente e não mais o Juan Guaidó. O Obrador López do México, presidente, fez essa negociação, né, essa aproximação entre situação e oposição na Venezuela. Então, assim, a Venezuela está tentando mostrar que ela é um pouco menos ditatorial. Se vai conseguir ou não, pessoal, cena dos próximos capítulos. Novamente, prometeu pagar, mas não fez nenhum tipo de precisão de como, quando e se realmente vai pagar, quando vai pagar. Vamos esperar, né, que de fato a Venezuela. Até porque faz bem para a Venezuela isso. Se ela paga uma dívida, isso mostra que ela está um pouco mais confiável do ponto de vista econômico e aumenta a sua credibilidade frente aos investidores estrangeiros. E claro, é bom para o Brasil porque vai receber uma grana, claro, importante, já que a gente financiou o BNDES, né, uma obra na Venezuela. E para finalizar, galera, o nosso vídeo, uma medida polêmica aí, tá? Uma petição na Ucrânia está pedindo para que a Ucrânia deixe de chamar a Rússia de Rússia e passe a chamar de Moscóvia. O nome que a Rússia já teve no passado e que, claro, vem nesse tom meio pejorativo, né? Ah, então não é o Império Russo, na verdade é só Moscóvia, a região tal. É uma forma de dar uma descredibilizada na Rússia. E aí, sempre, né? Sempre ele, que é velho de guerra aqui do canal, sabe o que eu tô falando. Medvedev respondeu essa medida do Zelensky, que falou que está analisando para ver quais seriam as possíveis consequências geopolíticas, econômicas e tal, mas que concorda com a troca desse nome. E o Medvedev falou, realmente, então se a Ucrânia quer mudar o nome, a gente também vai mudar. A gente vai chamar ele de Reino dos Porcos. A Ucrânia será o Reino dos Porcos, ou então a gente pode chamar também de o Reino dos Nacionalistas. Para quem não sabe, galera, os nazistas, né? Invadiram um território próximo ali, né, da Ucrânia, e o Stepan Bandeira era um nacionalista que apoiava o governo dos Natran, né, da Alemanha que invadiu aquele local. E ele é visto por alguns extremos nacionalistas da Ucrânia até hoje como se fosse uma espécie de herói. E aí falou, tá vendo, ó, a gente fala que vocês são movimentos neo-tran, ó quem vocês apoiam, um cara que apoiou, por exemplo, a invasão dos nazistas, e falei, né, na Ucrânia, em meados da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, óbvio, né, pessoal? Trata de uma provocação. Inclusive, a própria Maria Zakharova, por exemplo, falou que isso é uma provocação dos ucranianos, que não reconhece a existência do Estado russo e que só mostra como eles são lacaios dos americanos, porque querem dividir a Rússia em vários pequenos reinos. Mas acho que não vai ter grandes consequências, tá? Mas é importante a gente ver, de novo, né, como essa guerra é híbrida. Ela atua na propaganda, na credibilidade, militarmente também, né? E destruir a imagem do Império Russo, colocando como Moscóvia, seria uma tentativa dos ucranianos de descredibilizar a Rússia. E aí, será que a Rússia tem que chamar Moscóvia mesmo? E a Ucrânia, Reino dos Porcos? Deixa aí nos comentários. Quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.